Capítulo 1. A lente, a pampa e a sombra do pavor. Daniel, aos seus 29 anos, era um artista da luz, um mestre em traduzir o mundo através da lente de sua câmera. Suas mãos, habilidosas e firmes, manuseavam equipamentos com a naturalidade de quem respira, e seu olhar, aguçado por anos de prática e uma sensibilidade inata, capturava a beleza crua e efêmera nas paisagens vastas e silenciosas da pampa gaúcha. Ele adorava registrar o horizonte infinito, os campos de trigo dourado sob o sol do entardecer e os rebanhos de gado que pareciam pontos distantes na imensidão verde. Seus olhos buscavam a verdade nos rostos marcados pelo tempo dos gaúchos de campanha, nas rugas que contavam histórias de invernos rigorosos e lidas árduas, e nos detalhes esquecidos das estâncias centenárias com suas arquiteturas que remetiam a outras épocas. Sua pequena galeria, encaixada em uma rua de paralelepípedos e árvores frondosas no centro histórico de São Leopoldo, com suas paredes de tijolos à vista que pareciam respirar histórias e o cheiro constante de café fresco que permeava o ar, era seu santuário particular, um refúgio da agitação do mundo. Ali, Daniel se sentia seguro, protegido pela arte e pela rotina, mas, ironicamente, não do caos interno que seu corpo, de tempos em tempos, teimava em sentir. Apesar de seu talento inegável, reconhecido em algumas mostras de arte local e em artigos de jornais regionais, e da paixão avassaladora pela fotografia que era seu propósito e sua fuga, Daniel carregava uma sombra, um medo inexplicável e avassalador que se manifestava de forma brutal, dilacerando sua paz. Não era um receio comum. Uma vela acesa em um jantar romântico, a fumaça sutil de uma chaminé em um dia frio, ou até mesmo o aroma acre de madeira queimada vindo da lareira de um vizinho, podiam desencadear nele um ataque de pânico fulminante. O coração disparava como um cavalo em disparada pelos pampas, a respiração rareava dolorosamente e a visão embaçava, transportando-o sem aviso para um pesadelo recorrente que parecia se tornar mais vívido a cada crise. Nesse pesadelo, ele sempre estava preso em meio a chamas furiosas, o calor insuportável queimando sua pele, um grito desesperado e infantil ecoando em seus ouvidos, mas o rosto que gritava, ou o próprio local do incêndio, nunca eram claros, sempre obscurecidos pela fumaça e pelo terror. Acordava suado, o corpo tremendo incontrolavelmente, os lençóis emaranhados com uma sensação sufocante de culpa. Uma culpa que não compreendia em sua origem, mas que pesava em sua alma como uma âncora, arrastando-o para as profundezas da angústia e da desolação. Ele tentara diversas abordagens para se livrar desse tormento. Anos de terapia cognitiva com o Dr. Emílio, um psicólogo renomado e de bom coração, que tentava desvendar os traumas de sua infância, medicação psiquiátrica, que apenas o deixava sonolento, até mesmo sessões de hipnose regressiva, que não revelaram nada concreto. Seu amigo de longa data, Marcos, um jornalista investigativo que sempre tentava desvendar os mistérios da vida com lógica e fatos concretos, apenas dizia, com um tom de preocupação genuína e uma pontada de ceticismo: "É estresse crônico, Daniel. Seu corpo e sua mente estão exaustos. Você precisa de umas férias longas, sair dessa rotina introspectiva que só te afunda nessas obsessões. Esqueça o passado, viva o presente." Mas Daniel sabia, com uma certeza visceral que ia além da lógica e dos conselhos bem-intencionados, que era algo mais profundo, um chamado do passado, uma dívida esquecida que o consumia lentamente. O medo não era apenas psicológico, era um eco, um pressentimento de algo que ele precisava enfrentar para, finalmente, respirar em paz. Capítulo 2. O olhar sensível, a senhora e a semente do enigma. A rotina de Daniel na galeria era metódica, quase um ritual sagrado que o ajudava a manter a sanidade em meio ao caos de sua alma.
abrir as portas de madeira maciça que rangiam suavemente, preparando o café em sua velha cafeteira italiana, cujo aroma preenchia o ambiente com um conforto familiar, e organizar as exposições de suas fotografias em preto e branco que contavam histórias silenciosas. Era um ciclo de ordem em sua vida caótica, um refúgio. Ele passava horas editando imagens, capturando a essência da pampa gaúcha em cada clique, buscando a perfeição em cada pixel. Na loja ao lado, uma vibrante artista gráfica, Sofia, com seus cabelos curtos e coloridos e um riso fácil, muitas vezes o cumprimentava com um aceno, trazendo um raio de sol à sua melancolia. Ela, sem que Daniel soubesse, admirava sua arte e seu jeito reservado, sentindo uma curiosidade platônica por ele. Mas seus olhos, acostumados a observar as nuances da luz e da sombra, a capturar a alma das coisas, notaram uma figura peculiar. Uma senhora idosa, de cabelos brancos como o algodão recém-colhido nos campos e um olhar profundo e sereno que parecia ver além da superfície, que sempre passava pela rua e o observava com uma curiosidade gentil e silenciosa. Ela se chamava Dona Lígia, e seu sorriso, embora singelo e quase imperceptível, transmitia uma serenidade incomum, como a de uma paisagem de inverno na Serra Gaúcha, coberta de neve. Um dia, ela parou à porta da galeria, seus olhos fixos em uma fotografia de Daniel que retratava uma antiga casa de pedra em ruínas, com um toque de melancolia que ecoava sua própria alma. A imagem, uma das favoritas de Daniel, mostrava uma janela sem vidros, cercada por eras, e a sensação de tempo parado. "Jovem, suas fotos têm alma", disse Dona Lígia, a voz suave como um sussurro, quase um arrulhar de pomba, e o sotaque gaúcho carregado de sabedoria. "Mas vejo uma sombra nos seus olhos, um tormento que não pertence apenas a esta vida, um peso que não é seu por inteiro, mas que te acompanha." Daniel se surpreendeu com a franqueza inesperada da senhora, sentindo um arrepio percorrer a espinha, como se ela tivesse lido seus pensamentos mais íntimos. Ele tentou sorrir, desconfortável, desviando o olhar para o chão de madeira. "São apenas pesadelos, Dona Lígia. Coisas sem sentido, talvez reflexo do estresse da cidade grande e dos problemas da vida." Ela apenas balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos no dele, com uma convicção inabalável. Nenhum pesadelo é sem sentido quando ele se repete com tanta insistência, quando ele rouba sua paz e seu sono. A vida, meu caro, é um tecido de retalhos, e às vezes um retalho antigo se desfaz, uma costura se rompe, causando uma dor inexplicável no presente. Procure por respostas onde a alma não está limitada pelo tempo, onde as memórias do espírito podem ser acessadas e curadas. As palavras de Dona Lígia ressoaram em Daniel de uma forma que nenhuma terapia antes havia conseguido, atingindo a essência de sua alma. Ele sentiu que talvez aquela mulher pudesse oferecer algo além da lógica cartesiana que seus médicos e amigos haviam tentado aplicar, algo que falava diretamente à sua alma. A semente do enigma estava plantada em seu coração inquieto. Nos dias seguintes, ele se pegou revisitando a foto da casa em ruínas, como se ali, entre aquelas pedras antigas, estivesse uma chave para seu próprio tormento. Ele pensava nas palavras do Dr. Emílio, seu psicólogo, que sempre buscava explicações racionais para seus medos, e como elas pareciam vazias agora. Capítulo 3. O chamado silencioso e as coincidências inexplicáveis. As palavras de Dona Lígia, carregadas de uma sabedoria ancestral e de um sotaque mineiro que Daniel não esperava encontrar no Rio Grande do Sul, não saíam da mente de Daniel. Elas se infiltravam em seus pensamentos, ecoando nas madrugadas insones e nas longas tardes em sua galeria. Ele se viu pesquisando sobre temas que antes considerava fantasiosos, dignos de contos de fadas e de mentes iludidas. Reencarnação, a lei de causa e efeito, memória espiritual, propósitos da alma,
débitos kármicos. Sua mente lógica resistia com veemência, argumentando contra cada nova ideia, buscando falhas. Mas seu coração, ou talvez sua alma, sentia uma estranha atração, uma curiosidade quase dolorosa que o impulsionava, uma urgência por respostas. A cidade de São Leopoldo, com suas ruas arborizadas e construções históricas que pareciam testemunhas silenciosas de eras passadas, parecia sussurrar segredos antigos em cada esquina, como se as pedras e as árvores guardassem as memórias de um passado distante. Ele começou a notar coincidências curiosas que o tiravam de sua zona de conforto e de sua rotina. Em uma tarde chuvosa, vasculhando uma velha livraria de sebo no centro da cidade, um lugar que cheirava a papel mofado e histórias esquecidas, ele tropeçou em um exemplar empoeirado sobre desastres históricos. A capa, para sua surpresa, ilustrava um incêndio de proporções épicas em uma fábrica têxtil do século XIX, em uma cidade europeia, com detalhes arquitetônicos que, de alguma forma, pareciam estranhamente familiares e dolorosos. Em outra ocasião, enquanto dirigia pelas estradas sinuosas da Serra Gaúcha, com suas paisagens deslumbrantes de vales e vinhedos, uma melodia antiga e melancólica começou a tocar em uma rádio que ele não conseguia sintonizar, apenas um fragmento de poucos segundos, mas que o fazia sentir uma profunda tristeza, um anseio indefinido, como se a música falasse diretamente à sua alma, evocando memórias que não eram suas. Em seus pesadelos, as chamas ganhavam mais detalhes, mais nitidez, tornando-se quase palpáveis. Ele via uma fumaça densa e asfixiante, um beco estreito e úmido onde o calor era insuportável, e um nome sussurrado pelo vento ou pelas labaredas: Mariana. O grito de desespero que o acordava agora era mais claro, mais palpável, um lamento infantil que o fazia gelar a espinha. A culpa se intensificava, tornando seus dias mais cinzentos, mais pesados, um fardo que ele não podia mais ignorar. Ele se sentia como um detetive de sua própria alma, buscando pistas em fragmentos de sonhos, em sensações inexplicáveis e em objetos antigos. Marcos, seu amigo jornalista, percebeu a mudança em seu comportamento, o olhar distante, a obsessão crescente com o inexplicável. Você está ficando obcecado, Daniel. Isso pode ser perigoso, pode te levar a uma espiral descendente. Você precisa se ancorar na realidade, naquilo que podemos ver e tocar. Mas Daniel sentia que estava se aproximando de algo vital, de uma verdade que o libertaria ou o destruiria por completo. Ele começou a desenhar as poucas imagens que conseguia reter dos pesadelos. Um relógio de bolso antigo com a tampa riscada e um ponteiro torto, uma correntinha fina com um pingente em formato de flor e uma janela com grades de ferro retorcidas pelo calor. Cada detalhe parecia um pedígio, uma peça intrincada de um quebra-cabeça que o levava para um passado desconhecido, mas terrivelmente presente. Ele se perguntava se tudo aquilo era apenas fruto de sua mente perturbada, ou se havia uma verdade maior a ser desvendada, um propósito oculto em sua angústia. A razão e a intuição travaram uma batalha em sua mente. Capítulo 4. O Centro Espírita e a Luz na Sombra do Vale. A busca incessante por respostas, a urgência em seu coração e a sabedoria das palavras de Dona Lígia, como um farol na escuridão, levaram Daniel a dar o passo decisivo, a cruzar um limiar em sua vida. Um dia, reunindo uma coragem que ele não sabia possuir, ele se viu parado em frente ao Centro Espírita Amor e Sabedoria. Era um prédio simples, modesto, encaixado em uma rua tranquila nos arredores de São Leopoldo, afastada do burburinho do centro, com uma fachada de cor pastel e um jardim bem cuidado, onde flores coloridas exalavam um perfume doce e transmitiam uma paz palpável. A aura do lugar irradiava uma serenidade que contrastava bruscamente com o turbilhão em sua alma. A princípio, a ideia de adentrar um local que falava de espíritos e vidas passadas
o intimidava profundamente. Ele, um homem da ciência, da imagem, acostumado à lógica e ao concreto, sentia-se um peixe fora d'água, um intruso em um mundo desconhecido. Ele relembrou as conversas com o Dr. Emílio, que sempre tentava desconstruir suas fantasias com base na razão. Mas a inquietude de sua alma era maior que qualquer ceticismo, que qualquer preconceito enraizado em sua mente. Ao cruzar a porta de madeira, sentiu uma estranha calma invadi-lo, como um bálsamo que acalma uma ferida aberta. O aroma suave de lavanda e um murmúrio suave de vozes em prece o acolheram, dissipando parte de sua apreensão e medo do desconhecido. Aquele era um ambiente de paz, diferente de tudo que ele já havia experimentado. No centro, ele foi direcionado para uma sala de palestras, onde conheceu o Sr. Otávio, um médium experiente, com olhos serenos que transmitiam uma sabedoria antiga e uma voz que possuía uma qualidade quase hipnótica, carregada de compaixão e entendimento. Daniel, hesitante no início, com a voz embargada pela emoção e pela incredulidade diante de si mesmo, contou-lhe sobre seus pesadelos vívidos, sua culpa inexplicável que o consumia e seu pavor irracional de fogo, que o paralisava. Sr. Otávio o ouviu com paciência infinita, sem julgamento, apenas com um olhar de profunda compreensão que parecia ver através de sua alma. "Amigo", disse ele, com um sorriso compreensivo nos lábios e uma leve inclinação da cabeça. "Sua alma está tentando curar uma ferida antiga, um registro profundo que o acompanha através das encarnações. As chamas que o assombram são ecos de um passado onde talvez você tenha sentido uma profunda impotência, um fracasso ao tentar proteger alguém. A culpa que você sente é o chamado para uma redenção, para um resgate de um débito. O destino sempre nos dá novas oportunidades para reescrevermos nossas histórias, para curarmos as dores do pretérito e evoluirmos." As palavras de Sr. Otávio ressoaram em Daniel de uma forma que nenhuma terapia antes havia conseguido, atingindo a essência de sua alma. Ele começou a frequentar as palestras e os grupos de estudo regularmente, absorvendo cada ensinamento sobre a lei de causa e efeito, a reencarnação, a misericórdia divina e o amor incondicional que rege o universo. A ideia de que as almas se reencontravam para aprender e evoluir fazia um sentido profundo em seu ser, preenchendo lacunas que antes pareciam intransponíveis. Ele se sentia pela primeira vez em muito tempo, não como um louco atormentado, mas como alguém em um caminho de descoberta, de autoconhecimento e de propósito. A luz do entendimento começava lentamente a dissipar a sombra que o acompanhava, revelando um novo horizonte de possibilidades em sua vida. Daniel sentia um alívio, uma esperança genuína que ele não sentia há anos. Capítulo 5. O menino Léo, a previsão inesperada e o enigma do passado. A cada visita ao centro espírita, Daniel sentia-se mais leve, como se um peso invisível, acumulado ao longo de séculos, estivesse sendo removido de seus ombros. O medo do fogo não desaparecera por completo. Era uma cicatriz ainda sensível em sua alma, mas ele aprendia a lidar com ele, a entender sua origem, a encará-lo com mais resiliência e menos pavor. Ele ainda sentia o calafrio ao ver uma chama, mas não era mais paralisante. Em uma tarde chuvosa, enquanto Daniel esperava pelo início de uma palestra sobre a obsessão espiritual e seus reflexos na vida atual, sentado em um banco no corredor, um menino pequeno de uns 6 anos com olhos azuis muito vivos, quase elétricos, e um sorriso travesso que iluminava o ambiente, se aproximou. Era Léo, filho de uma das voluntárias do centro, um ser de pura energia e inocência que parecia exalar alegria por onde passava. Léo, com a espontaneidade e a franqueza típicas das crianças e sem filtros sociais, começou a brincar com um pequeno carrinho de bombeiros no chão, emitindo sons de sirene e explosões em miniatura.
Ele parou o carrinho e olhou para Daniel com curiosidade, seus olhos fixos nos do fotógrafo. "Você não gosta de fogo, né?" perguntou Léo inocentemente, com uma simplicidade que gelou o sangue de Daniel. O fotógrafo ficou paralisado, seu coração disparando no peito. Como o menino sabia de seu maior tormento, algo que ele guardava a 7 chaves? Léo apontou para o peito de Daniel com o dedinho. "Minha mãe diz que tem gente que tem medo de coisas que aconteceram muito antes, sabe? Em outras vidas. Você é um herói, sabia? Você vai salvar alguém, mas tem que ser corajoso, muito corajoso. Tem que ir lá e salvar, mesmo com medo, porque o amor vence o medo." As palavras de Léo, ditas com a simplicidade de uma criança, mas com uma profundidade que Daniel sentia ser de outra dimensão, de outra esfera de conhecimento, soaram como uma profecia direta para ele, um chamado irrecusável. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha, um pressentimento que o deixava sem ar. Léo se afastou correndo, chamando pela mãe, deixando Daniel atordoado e imerso em pensamentos. Na palestra, Sr. Otávio falou sobre como os laços do destino se entrelaçam e como, às vezes, somos chamados a agir em situações que parecem coincidir com nossos maiores medos ou dívidas do passado. Ele enfatizou que a vida, em sua infinita misericórdia e sabedoria, oferece oportunidades de redenção, de reescrever o roteiro de velhos dramas e curar feridas antigas que persistem na alma. Daniel sentiu que aquelas palavras eram direcionadas a ele de forma pessoal e inequívoca, um mapa para sua própria cura. Léo, o menino que parecia saber de seu medo e que falava de heroísmo, se tornou um símbolo, uma peça-chave em um enigma que Daniel ainda não desvendava completamente, mas que agora parecia estar se aproximando rapidamente de uma revelação. A inocência do menino, a precisão de suas palavras, tudo parecia indicar que Léo era mais do que uma criança comum. Ele era um mensageiro, um elo crucial para a cura de Daniel, um laço de vidas passadas. A intuição de Daniel, aguçada pelos ensinamentos espíritas e pelas palavras de Dona Lígia, sussurrava que sua redenção estava ligada de forma indissolúvel a Léo. Capítulo 6. O incêndio e o confronto com o pavor. O destino, em sua implacável precisão, teceu o cenário perfeito para a grande prova de Daniel, aquela que definiria seu futuro e, finalmente, curaria seu passado. Era uma tarde abafada de primavera em São Leopoldo, e o sol da manhã, que havia iluminado a cidade e os campos vizinhos com um brilho dourado, havia dado lugar a um céu nublado e opressor, prenunciando uma mudança drástica na atmosfera. Daniel estava imerso em uma sessão de fotos em um casarão antigo e desativado, no centro histórico da cidade, um local que exalava a história local em cada detalhe de sua arquitetura. Ele buscava ângulos que revelassem a beleza da decadência, a poesia silenciosa nas ruínas, a história em cada rachadura. O ambiente era silencioso, quase solene, mas essa tranquilidade seria brutalmente quebrada em questão de segundos. De repente, um alarme ensurdecedor, estridente e insistente, rasgou o silêncio, cortando o ar como uma lâmina afiada. Um incêndio. Uma espessa coluna de fumaça preta e cinza já subia velozmente do edifício vizinho, uma antiga fábrica têxtil abandonada, conhecida por ter materiais altamente inflamáveis e resquícios de tecidos em suas estruturas. O pavor de Daniel o atingiu como um golpe físico, um murro no estômago que o deixou sem ar, paralisado. Seu coração disparou como um cavalo selvagem em disparada pelos pampas. A respiração rareava dolorosamente e a visão embaçava, transportando-o, sem aviso, para o epicentro de seus pesadelos mais terríveis e recorrentes. Ele caiu de joelhos sobre o chão empoeirado, as mãos tremendo incontrolavelmente, a câmera despencando de seus dedos para o chão com um baque surdo que ecoou em seu terror.
Mas em meio ao caos que se instalava ao seu redor, com pessoas correndo e gritando, e ao seu próprio terror paralisante, ele ouviu um som que gelou seu sangue, um som que ele conhecia dos pesadelos. Um grito abafado, fraco, mas inconfundível, vindo de uma pequena janela no segundo andar da fábrica. Era a voz de uma criança. Seu instinto, que antes era sufocado pelo medo, começou a lutar com uma força avassaladora contra o pânico, uma batalha interna pela sobrevivência da inocência. Era Léo. O menino dos olhos azuis estava lá, talvez brincando ou se escondendo nas ruínas da fábrica, agora preso nas chamas crescentes. As palavras de Léo no centro espírita: "Você vai salvar alguém, mas tem que ser corajoso", ecoaram em sua mente como um chamado profético, um eco direto de seu destino que não podia ser ignorado. O dilema era cruel, dilacerante. Fugir do pavor que o consumia, buscar a própria segurança ou enfrentar as chamas para salvar uma vida inocente. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Cada célula de seu ser implorava para correr, para escapar daquele inferno. Mas a imagem de Léo, o menino que o havia profetizado como um herói, o impedia, como uma âncora, o prendendo àquela realidade. Ele viu outros adultos recuando em desespero, os rostos contorcidos pelo medo, o fogo se espalhando rapidamente, consumindo a estrutura da antiga fábrica. A culpa que o assombrava, que antes não tinha rosto, ganhou um novo contorno, uma urgência brutal que o impulsionava a agir, a fazer diferente desta vez. Daniel, contra todas as suas células que gritavam para escapar, ergueu-se, o corpo rígido, o rosto pálido de terror, mas os olhos fixos na janela onde Léo estava. A decisão foi tomada em uma fração de segundo, gravada em sua alma com fogo. Ele não fugiria. Desta vez, ele não fugiria. A pampa e as serras gaúchas, testemunhas silenciosas de sua jornada, pareciam reter a respiração, observando o herói relutante dar o primeiro passo em direção à sua redenção. Um ato de coragem que transcenderia o tempo. Capítulo 7. Os flashes do passado e a busca por Mariana e a cura da criança interior. Com o coração na garganta, batendo como um tambor de guerra em seu peito e a fumaça irritando seus olhos a ponto de arder insuportavelmente, Daniel correu em direção à fábrica em chamas. Ignorando os gritos de advertência da multidão que o observava perplexa, as chamas que lambiam as janelas com voracidade e o desespero das pessoas que se aglomeravam, ele buscou uma entrada, qualquer fenda que o levasse até Léo. O cheiro de madeira queimada e tecido em combustão invadia seus pulmões. Era sufocante e insuportável, mas agora, ao invés de paralisá-lo em terror, o impulsionava com uma urgência inexplicável, uma força que não era apenas sua. Cada passo que dava sobre os escombros fumegantes, cada inalação da fumaça acre, trazia à tona flashes de uma vida passada com uma clareza assustadora, quase real, como se um véu se desprendesse de sua memória. Ele não era Daniel, o fotógrafo de São Leopoldo, mas um homem em outro tempo, em um cenário de destruição semelhante. Via-se com um uniforme antigo, manchado de fuligem, tentando desesperadamente abrir uma porta de madeira pesada, envelhecida pelo tempo, que estava travada, enquanto o fogo avançava impiedosamente, consumindo tudo. Havia gritos, caos, o calor infernal que parecia derreter a pele, e um nome, repetido em desespero por sua própria voz na memória. Mariana, ele compreendeu. O incêndio que o assombrava não era deste século. Não era apenas um pesadelo sem sentido. Era um incêndio em uma fábrica de tecidos do século XIX, em uma cidade europeia que ele nunca havia visto em sua vida atual, mas que agora se revelava em sua mente com detalhes vívidos. Ele era um bombeiro da época, ou talvez um guarda, um homem do povo, e Mariana era a tecelã, a jovem que ele amava profundamente e que ficou presa nas chamas, ou talvez a criança que ele não conseguiu salvar em meio ao caos daquele dia fatídico. A culpa,
A sensação de falha que o acompanhava nesta vida era por não ter conseguido salvá-la naquela vida, por ter sido impotente diante da tragédia, por ter desistido. Ele estava revivendo seu pior pesadelo, não mais como vítima passiva, mas como o protagonista que falhara no passado, mas que agora tinha uma chance de redenção. A imagem do relógio de bolso, da correntinha fina com um pingente em formato de flor e da janela com grades de ferro retorcidas pelo calor que ele desenhara obsessivamente em seus cadernos, apareciam nítidas em sua mente agora com o contexto de uma fábrica de tecidos em chamas, um cenário de pavor e desespero. A visão de Léo, o menino que se tornara o centro de sua missão, preso dentro da fábrica, se misturava com a imagem de Mariana, a criança que ele tentara salvar há séculos, uma fusão de faces inocentes. Aquele ato falho do passado era o que o impedia de viver plenamente no presente, de amar, de respirar sem o peso da culpa que o oprimia. Daniel precisava salvar Léo não apenas pela vida do menino, mas pela redenção de sua própria alma, a cura de uma ferida que se arrastava por encarnações, buscando seu desfecho. Ele forçou uma porta de madeira em brasa, com a força de um desespero ancestral, sentindo o calor do fogo queimando sua pele, as chamas dançando à sua volta, sentindo a mesma urgência, a mesma impotência que sentira no passado. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, ele não desistiria. A imagem de Mariana, dos seus olhos pedindo socorro, se fundia com a de Léo, dando-lhe uma força sobrenatural, um impulso que o fazia superar a dor e o medo. Ele sabia que o destino lhe dava uma nova chance, e ele a agarraria com todas as suas forças. Capítulo 8. A luta contra as chamas e a redenção através do resgate. O interior da fábrica abandonada era um verdadeiro inferno em vida. O calor era insuportável, quase dilacerando sua pele exposta, o ar irrespirável. E as chamas dançavam em torno das estruturas de madeira, consumindo-as vorazmente e ameaçando desabar o que restava do edifício a qualquer momento, com o som de estalos e desmoronamentos. Daniel, apesar do pavor ancestral que o atormentava e do instinto de fuga que gritava em cada fibra de seu ser, sentia uma força estranha, quase sobre-humana, impulsionando-o. Ele não estava sozinho. Sentia a presença de guias espirituais ao seu lado, a certeza de que mãos invisíveis o amparavam e o protegiam, o clamor de Mariana em seu coração, impulsionando-o a seguir em frente, a não desistir, a cumprir seu propósito. Ele viu Léo encolhido em um canto escuro, assustado, tossindo violentamente devido à fumaça, o rosto sujo de fuligem, os olhos azuis arregalados de medo, chorando em desespero silencioso. Léo! Léo! Vem comigo! Daniel gritou, a voz rouca e abafada pela fumaça que agredia sua garganta. O menino, assustado e traumatizado pelo terror do fogo, hesitou por um instante, seu pequeno corpo tremendo. Sem pensar duas vezes, Daniel se jogou sobre ele, protegendo-o com seu próprio corpo, usando-se como um escudo, e o arrastou para fora do canto, sentindo o calor das chamas lambendo suas costas, queimando sua roupa e a pele. Fragmentos vívidos da vida passada continuavam a surgir em sua mente, como um filme em alta velocidade, revelando os detalhes. O cheiro de tecido queimado misturado ao suor do medo, o som apavorante de vigas caindo com estrondo, a sensação esmagadora de impotência ao ver Mariana sendo engolida pelo fogo, sua mão se esticando em vão para alcançá-la. Mas agora, ele tinha uma chance de mudar aquele roteiro, de reescrever o final. Ele não falharia de novo. Com Léo firmemente agarrado em seus braços, seu rosto contra o pescoço de Daniel, o fotógrafo buscou a saída, os pulmões ardendo, cada respiração uma agonia excruciante. Ele se jogou para fora do edifício em chamas, caindo no chão úmido da rua, a poucos metros dos primeiros caminhões dos bombeiros que chegavam, as sirenes ululando e as luzes piscando freneticamente. O ar fresco da pampa invadiu seus pulmões,
e ele abraçou Léo com força, sentindo o coração acelerado do menino batendo forte contra o seu. Um ritmo de vida e esperança que contrastava com o caos. A multidão ao redor aplaudia e gritava seu nome. Os bombeiros o socorriam com um olhar de admiração e respeito. Mas para Daniel, o maior alívio não era o fim do fogo ou os aplausos, mas a sensação de libertação. O trauma, a culpa irracional, a dor inexplicável que o atormentava por anos, começou a se dissipar, como a fumaça se desfazendo no ar rarefeito. Ele havia reescrito o final daquela história, salvado a vida que se perdeu em um passado distante, e ao fazê-lo, redimido sua própria alma, um renascimento espiritual. A imagem de Léo sorrindo salvo se sobrepunha à de Mariana em chamas, trazendo uma paz profunda e um sentido para sua existência. Capítulo 9. O despertar da alma e as respostas do caminho espiritual. Nos dias que se seguiram ao heróico resgate, Daniel foi tratado como um herói, e a cidade de São Leopoldo ecoava sua coragem, com seu nome estampado nos jornais e nos noticiários locais. Léo estava a salvo, feliz e recuperado do susto, e a família do menino não poupava palavras de gratidão, visitando Daniel constantemente. Daniel recebeu visitas incessantes de Marcos, seu amigo jornalista, que o olhava com uma admiração silenciosa e um respeito renovado, a lógica científica de Marcos sendo abalada pelo inexplicável. Eu não sei o que dizer, Daniel. Você foi incrível. E tudo isso que você me contou, talvez eu tenha que repensar algumas coisas, admitiu Marcos, surpreso. A mãe de Léo o abraçava com lágrimas nos olhos, incapaz de expressar toda a sua gratidão, oferecendo-lhe presentes e palavras de bênção. Mas a maior transformação ocorria dentro dele, um processo interno que transcendia o reconhecimento público. Os pesadelos que o atormentavam por anos, aqueles que o deixavam suado e desesperado, cessaram completamente, dando lugar a noites de sono tranquilo e reparador. A culpa, antes um peso sufocante em sua alma, se dissolveu, substituída por uma profunda paz e a certeza inabalável de que ele havia cumprido um propósito maior, um desígnio divino que o esperava. Ele buscou o Senhor Otávio no centro espírita, sentindo uma urgência em compartilhar sua experiência e aprofundar seu entendimento, buscando a confirmação de suas visões. Contou-lhe sobre os flashes vívidos da vida passada, sobre Mariana, a tecelã, e sobre o bombeiro que falhara em seu resgate, a história que se revelou. O médium ouviu com um sorriso complacente e olhos brilhantes, como se já soubesse de tudo, confirmando suas percepções. Você compreendeu, Daniel, disse Senhor Otávio, com sua voz calma e sábia. Essa criança, Léo, era um elo para a sua redenção, um instrumento do destino. Você não apenas salvou uma vida física, mas curou a si mesmo e a um débito antigo que o aprisionava. A alma de Mariana, a tecelã, pode ser a própria alma de Léo, que retornou para lhe dar essa oportunidade de resgate, ou de alguém que você amou profundamente e sentiu que falhou em protegê-la. O importante é o resgate do seu próprio espírito, a libertação de uma dívida de consciência. Você é o herói que nasceu para ser, e agora você sabe disso. Sua alma está livre. Daniel, agora liberto de seu tormento, começou a ver o mundo com novos olhos, mais claros e esperançosos. Sua fotografia ganhou uma profundidade ainda maior, capturando não apenas a luz e a composição, mas a essência das almas, a história por trás de cada olhar, cada paisagem, cada detalhe da pampa gaúcha. Ele compreendeu que a vida não era uma sequência aleatória de eventos, mas uma jornada cuidadosamente planejada pelo destino, onde cada dor e cada desafio eram oportunidades de crescimento, de aprendizado e de redenção. Sua ligação com o centro espírita se aprofundou exponencialmente e ele se tornou um voluntário ativo, dedicando seu tempo e energia a ajudar outros a encontrar respostas em suas próprias jornadas,
compartilhando sua história como um testemunho vivo da lei de causa e efeito. Ele sentia que finalmente estava no lugar certo, fazendo o que deveria fazer, cumprindo seu verdadeiro propósito. A arte e a espiritualidade se fundiram em sua vida. Capítulo 10. O propósito desvelado e a vida em plenitude. Os meses se transformaram em anos, e Daniel, agora um homem de 30 e poucos anos, com uma serenidade que antes não possuía, continuou seu trabalho como fotógrafo, mas agora com um propósito renovado, uma chama interior que guiava cada um de seus passos. Sua galeria prosperava, tornando-se um ponto de referência em São Leopoldo para aqueles que buscavam arte com alma e significado. E suas obras, antes marcadas por uma beleza melancólica e introspectiva, agora irradiavam esperança, resiliência e a alegria de uma alma liberta. Ele se tornou um mentor para jovens artistas que o procuravam, inspirando-os a buscar a verdade em suas próprias criações e a não temer seus próprios medos, compartilhando sua experiência. A relação com Sofia, a artista gráfica da loja ao lado, floresceu. Ela, antes apenas uma presença energética, tornou-se uma amiga próxima, uma confidente. E a admiração silenciosa que ela nutria por Daniel transformou-se em uma afeição profunda, um amor platônico e puro que ela aceitava e valorizava. Sofia, com sua visão pragmática e alegre, ajudava Daniel a manter os pés no chão, enquanto ele, por sua vez, a inspirava a buscar mais profundidade em sua própria arte. A cada dia, Daniel se lembrava daquele incêndio e da pequena mão de Léo em sua, não mais com terror, mas com uma profunda gratidão pelo caminho que o levou à sua redenção. A família de Léo, com quem Daniel desenvolveu uma profunda amizade e um laço inquebrável, se tornou parte de sua própria família, e o menino, agora mais velho e cheio de vida, o via como um segundo pai, um guardião. Léo era uma presença constante em sua vida, um lembrete vivo de seu propósito cumprido. Daniel nunca mais teve um ataque de pânico relacionado a fogo. O cheiro de fumaça, antes um gatilho de terror paralisante, agora trazia uma sensação de superação e gratidão, uma lembrança de sua vitória sobre si mesmo. Ele entendeu que seu destino não era ser atormentado por um passado trágico, mas reescrevê-lo no presente, através do amor incondicional, da coragem e da compreensão espiritual que havia adquirido. Ele se permitiu viver plenamente, sem as amarras da culpa, amando intensamente, criando com paixão e ajudando o próximo com dedicação no centro espírita, onde se tornou um dos mais ativos voluntários. A culpa que o sufocava por anos desapareceu completamente, substituída por uma paz serena que habitava cada canto de sua alma, uma tranquilidade que irradiava de seu ser e inspirava a todos ao redor. Em um dia ensolarado de primavera, Daniel estava em sua galeria, observando uma nova fotografia que havia tirado. O pôr do sol sobre os telhados de São Leopoldo e as colinas distantes da Serra Gaúcha, as luzes douradas e alaranjadas pintando o céu, sem medo, apenas admiração e gratidão. Ele sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, como um afago de um guia espiritual, e uma sensação de plenitude o envolveu, um contentamento que transbordava de seu peito. Não havia mais perguntas sem respostas. O eco do incêndio, antes um grito de terror, havia sido transformado em um hino de redenção, uma melodia de paz. Daniel não era mais apenas um fotógrafo talentoso, era um guardião de almas, um elo entre o passado e o futuro, um herói que encontrou sua verdadeira força ao salvar uma vida e, assim, salvar a si mesmo, completando o ciclo de sua própria existência. Sua vida, agora, era um farol, um exemplo de que a fé, a coragem e o amor são as chaves para desvendar os mistérios da alma e alcançar a verdadeira plenitude. O doutor Emílio, embora ainda cético, procurou Daniel para entender o que o havia transformado, abrindo-se para novas possibilidades. E Dona Rosa, a cozinheira do centro,
sempre oferecia um abraço e um conselho com cheiro de bolo caseiro, lembrando a todos que a vida, assim como a cozinha, exige fé e carinho para ser plena.